pessoal. Glória a Deus. Boa noite. Vocês estão bem? Amém. Vamos compartilhar uma palavra hoje que com certeza vai abençoar a nossa vida. Vou pedir para o Nicolas me ajudar. Worship. Certo? Estou aprendendo a falar e me comunicar com ele. Worship, o que é isso? Tomara que ele saiba o que é. Pensei, né? Aleluia. Glória a Deus. Então, gente, Deus colocou uma palavra no meu coração. Na verdade, assim, essa mensagem ela nasceu de uma conversa com o meu irmão, né? A gente batendo um papo, discutindo algumas coisas, né? E nasceu essa mensagem. Na verdade, 60% é dele e 40% é meu, não é? Eu vou aproveitar e pregar os 60% dele junto com os 40% meu, e nós vamos ser ricamente abençoados. Amém? Vocês estão bem aí? Estão prontos? Estão bem acomodados? Aleluia, vamos orar. Pai, eu te dou graças pela tua palavra. Espírito Santo, eu não consigo fazer um bom trabalho se o Senhor não me ungir, não me guiar, não me dirigir. Eu confio em Ti, Espírito Santo, para falar. Eu confio em Ti para liberar o que o Senhor quer liberar hoje. Em nome de Jesus Cristo, eu oro para que do começo ao fim o Senhor possa fazer o que o Senhor quer fazer. No nome precioso de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Efésios 4, 11. Aleluia. Efésios 4:11 diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Deixa eu pegar aqui na Nova Versão Internacional. Nós não temos a mídia ali hoje, né? Não temos o Data Show. Então eu vou ter que ir um pouco mais devagar, porque eu tenho que procurar. Em Efésios, capítulo 4, versículo 11, da Nova Versão Internacional, diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Ele deu uns para pastores, profetas, apóstolos, mestres, evangelistas, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Veja, queridos, que o que a Bíblia está dizendo, que os dons ministeriais, nós os chamamos assim, os 5 dons ministeriais, que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, nós chamamos eles de os dons ministeriais. Eles foram dados para a igreja por Deus, ou por Jesus à igreja, com um fim, um propósito. Qual é? De preparar a igreja para o ministério. Ora, eu pensava que eu estava no ministério e que eu que sou chamado para o ministério. Mas a Bíblia está dizendo que, na verdade, eu sou chamado para equipar o corpo para o ministério. Você percebeu isso também, igual eu? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Quer dizer, os pastores, os apóstolos, os evangelistas, os profetas, os mestres, eles são dados para equipar a igreja, para que a igreja possa fazer a obra do ministério. E qual é a obra do ministério? A obra do ministério
ministério é aquilo que Jesus disse antes de partir. Ele disse assim: olha, eu estou dando para vocês ir ao mundo agora em meu nome, para evangelizar e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a guardar o que eu tenho dito para vocês. Então quer dizer, a igreja, o corpo de Cristo, tem uma responsabilidade, que é levar a mensagem do Evangelho para o mundo, que o mundo está sendo perdido e nós precisamos correr com isso, amém? Nós precisamos correr com isso. E eu estou com essa mensagem aqui para falar com você e despertar você, porque nós às vezes pensamos que nós estamos aqui somente para ser abençoados. Isso é parte do pacote. Mas se nós estamos aqui somente com esse fim, nós estamos olhando só para o nosso umbigo. E olhar para o nosso umbigo leva muitas pessoas ao caos, à frustração. E é por isso que muita gente está em depressão. Você sabia que a depressão vem porque agora o ser humano só olha para si mesmo? Pode ver, por que ele está ali daquela forma? Porque ninguém liga para mim, porque eu não tenho ninguém, porque as coisas não estão dando certo para mim, porque eu estou triste que ninguém dá atenção para mim. E enquanto nós estamos olhando para o nosso umbigo, é óbvio que isso vai acontecer, porque tudo no reino de Deus é semente, como eu falei a semana passada. Nós damos e nós recebemos. E quando nós damos amor para as pessoas, nós recebemos amor das pessoas. Quando nós damos o Evangelho para as pessoas, nós recebemos. Quando nós damos para as pessoas, nós recebemos. E quando nós começamos a entender o Evangelho, que o Evangelho é você abençoar os outros, você vai começar a ser abençoado. E agora eu não estou falando só somente sobre você dar as coisas financeiras, não. Eu estou falando sobre você dar uma palavra de consolo. Porque quando você dá uma palavra de consolo, as pessoas são consoladas e Deus consola você. Você é consolado por Deus enquanto você consola as pessoas. Você é ajudado por Deus quando você ajuda as pessoas. Quando você ajuda as pessoas, Deus ajuda você. É o Evangelho. O Evangelho é boas novas que você leva para o mundo, mas Deus cuida de você. Ele não disse aos discípulos: olha, não precisa levar 2 túnicas, não precisa levar 2 calçados, não precisa levar 2 calças. Você leva apenas uma. Você faz a obra do ministério e o Senhor cuida de você. O Senhor cuida de você, meu querido e minha querida. Aleluia. Aleluia. Vocês já vieram comigo nessa mensagem? Já vieram comigo? Ainda não entrou a parte do meu irmão. A parte do meu irmão vai começar agora. Aleluia. Oh, aleluia. Ei. O Evangelho é isso. Quando você começa a liberar para as pessoas, você começa a receber de Deus. Então vamos lá agora, vamos entrar nessa mensagem. Oh, glória a Deus. Em Marcos capítulo 12, versículo 43. Vamos lá, agora você vai entender, meu irmão, do que eu estou falando. Aleluia. Marcos capítulo 12, versículo, a partir do versículo 41. Quem vê essa história que trata de dinheiro vai pensar que eu vou pregar sobre finanças, mas não. Eu acho que hoje não. Mas nós vamos compartilhar isso aqui. É uma história muito conhecida de todos nós, não é? Daquela viúva, aquela mulher que deu 2 moedinhas. Vamos ver o que diz. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondente a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre
depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía. Bem, gente, eu estou olhando para esse texto e eu estou pensando em algo aqui. Não se detenha na parte das finanças agora, ok? E vem comigo no que eu vou propor. Jesus, ele estava diante do gasofilácio, observando as pessoas doando, semeando. E ele vê uma mulher viúva que dá apenas 2 moedinhas. Na nova versão internacional diz 2 moedinhas de bronze. E ele observava que aqueles homens ricos, eles davam grandes quantidades de dinheiro. E ele chamou os seus discípulos: vem cá, deixa eu falar algo para vocês. Ele disse: vocês estão observando? Essa mulher, ela deu mais do que eles. E ele explica o porquê. No versículo 44, ele diz: porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Apesar de ser muito, eles ofertavam do que sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, ou em outras palavras, daquilo que ela tinha, ou do pouco que ela tinha, ela deu tudo. Então eu fiquei pensando sobre isso, que Deus, Jesus nesse caso, ele faz os cálculos baseado em proporção, não é? Em proporção, em porcentagem. Porque ele está olhando para aquilo e na nossa concepção, por exemplo, se chega algumas pessoas aqui e dão, na hora de doar, vamos doar meia, aí chega alguém que dá 50 meia, e chega uma outra pessoa que dá uma meiazinha, aí nós pensamos: só deu uma meiazinha, né? Aquela ali não, aquela ali deu 50. Então nós temos costumes de olhar de maneira natural, 50 é mais do que 1, não é? Mas Jesus, ele olha baseado no que você tem. E se ele disse que ela deu mais do que eles, então ela deu. Porque seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então se Jesus está dizendo: não, ela deu mais do que eles. Sabe, queridos, o que eu quero tratar com vocês, que ainda nós vamos alinhar tudo no final, vai dentro do que eu comecei, dei a introdução, é sobre a vida de oração que nós temos. A vida de oração. Sabe que todos nós, como cristãos, temos a responsabilidade da oração? Todos nós temos a responsabilidade da oração. E às vezes algumas pessoas ficam desanimadas porque outras conseguem orar muito. Então essas pessoas falam assim: mas espera aí, eu trabalho, eu estudo, eu faço faculdade, eu chego em casa cansadíssimo para dormir e acordar cedo no outro dia. Como eu vou orar como esse irmão, como essa irmã? Como eu vou fazer ou ter um tipo de vida como essas pessoas? Não, meu querido e minha querida, Deus não pede isso de você. Você está se medindo pelo outro, mas você não sabe quanto tempo o outro tem para dar para Deus. E às vezes ele está orando mais do que você, mas não está orando mais do que você. Você entende? Às vezes você tem a impressão que Deus está olhando e vendo: uau, ele ora 4 horas e eu só meia horinha.
E você fica pensando que você está fazendo menos do que ele ou ela. Mas eu vim te dizer hoje à noite que Deus não olha dessa forma, que Jesus não olha dessa forma. Ele olha do pouco que você tem, se você está sendo fiel em dar a Ele. Ele está olhando se você está sendo fiel em dar a Ele. Agora, se você está olhando no terreno do vizinho, no quintal do vizinho, você não vai fazer nada com o que você tem. E aí sim você não estará fazendo nada com o que você tem. E esse é um grande problema. Queridos, todos nós temos a responsabilidade de orar. E por vários fatores, não só pelo fator de sermos abençoados. Porque na verdade orar deve ser com o propósito de ter comunhão com Deus. Todos nós precisamos ter comunhão com Deus. Sabe que desde o início esse é o propósito e plano de Deus? Você sabe que em Gênesis Deus descia para ter comunhão com o homem todos os dias, na viração do dia. Deus queria ter comunhão com o homem todos os dias. Então, queridos, é o desejo de Deus que nós tenhamos comunhão com Ele. E Ele quer restaurar isso que foi perdido no jardim. Todos nós temos a responsabilidade de orar. E eu vou mostrar algumas coisas para vocês hoje aqui que vai abençoar a sua vida. Você vai querer orar. Vai querer orar. Amém, vai querer orar. Veja, queridos, quando eu oro, eu trabalho no Ministério de Tempo Integral, faço várias coisas também, pela igreja, minha casa, eu tenho que ter responsabilidade da casa e tudo. Mas eu tenho mais tempo do que a maioria de vocês para orar. Então, nesse quesito, eu tenho a obrigação de estar mais tempo com Deus do que você. Eu tenho a obrigação, a responsabilidade, até porque eu sou pastor da igreja. Eu não posso chegar aqui vazio e tentar passar coisas vazias para você. Você não vai receber nada. Não vai receber. Eu tenho a responsabilidade, eu e alguns ministros que estão aqui. Temos a responsabilidade, queridos, porque nós sabemos que você trabalha, que você estuda, que você está lutando lá fora, que você corre, sobe e desce. Então, você chega aqui e realmente quer receber um alimento fresco, uma palavra fresca, e não está nada errado. Você quer chegar aqui e receber uma palavra, e não está nada errado. Nós fazemos para você o que você não consegue fazer. Nós buscamos de Deus e trazemos para você. Agora, não é a responsabilidade 100% nossa. Então o que eu quero colocar é as coisas no trilho, vocês entendem? Colocar as coisas na perspectiva certa. Porque às vezes eu sei disso. Os membros da igreja, eles ficam frustrados porque eles não conseguem orar como pastor. Eles não conseguem orar como Kel, como Ricardo. Eles não conseguem orar como Vinícius. Então eles ficam frustrados. Puxa, eu não consigo ter esse tipo de vida de oração. Não, Deus não pede esse tipo de vida de oração de vocês. Deus não está pedindo isso de vocês. Vocês nem conseguem fazer isso. Então não é para você se frustrar porque não está conseguindo orar tantas horas por dia. Faça o seu trabalho. Trabalhe mesmo. Só que o que eu quero mostrar para você é que o único propósito de você, o propósito de você estar na terra, não é somente de você trabalhar, pegar o dinheiro, trazer para sua casa, comprar alimento e sair passeando com a sua família e acabou o dia. Não, você está vivendo assim, então está errado. O mundo está sendo perdido, gente. Nós somos chamados para influenciar o mundo, e não só eu, você. Eu sou chamado para dar um alimento, uma palavra para você, para, como eu disse, como eu li em Efésios capítulo 4, a partir do 11, para edificar a igreja. Mas a igreja tem a responsabilidade de ir lá fora, no seu trabalho, no seu mundo, a responsabilidade de marcar aquela vida, de impactar aquela vida, de levar aquela pessoa para Jesus. Eu não estou falando sobre você ser um crente chato, não. Eu estou falando deles observar você e ver que você é um cristão, uma cristã, e que você teme a Deus, ama e honra a Deus. E nas poucas
poucas palavras, se for necessário você falar, eles vão saber que ali vai um crente, uma crente. Agora, como você vai fazer isso se você não está dando nem do pouco que você tem, porque você está de olho no outro que ora muito, e aí você não consegue dar o tanto que você tem, e não ora nada, e não é possível influenciar ninguém se você não orar. Então, eu estou colocando, como eu disse, na perspectiva certa. Com as meia horas que você tiver, se você usar, Deus vai trazer a recompensa baseado, não no tanto, mas no quanto. Você está entendendo? Eu oro muito, eu recebo muita unção, eu recebo carga de poder mesmo, eu recebo tudo isso de Deus, eu recebo palavra fresca, eu oro e recebo. Então você pensa que vai ter que fazer a mesma coisa, você vai ter que fazer com o pouco que você tem, e se você fizer, vai receber recompensa como eu, vai ficar tão cheio como eu, vai ficar tão carregado de Deus como eu. Você, da sua pobreza, por assim dizer, pobreza, eu digo sobre o tempo de oração, você precisa dar isso para Deus. É só meia hora, pastor, é quando eu vou para o serviço no trem. Então entregue essas meia horas para Ele. Ele está vendo, Ele não é cego. Ele sabe o seu dia a dia, Ele sabe a sua correria, mas saiba de uma coisa: se você for da sua casa para o seu serviço, orando em outras línguas, pelo menos aquelas meia horas, saiba de uma coisa: Deus vai usar você lá para marcar a vida daquela pessoa. Coisas inspiradas vai sair de dentro de você. Você vai falar: uau, o que está acontecendo comigo? A pessoa lá no seu serviço, que já estava com raiva da sua religião, ela vai ficar olhando para você e pensando: uau, você mudou. É, você sim mudou, porque você agora está se edificando. Nós não conseguimos levar uma vida cristã, meu irmão e minha irmã, sem oração. Sabe que eu não consigo pastorear sem oração, sem buscar a Deus? Eu vou ficar diante de vocês, vocês vão ficar olhando para mim pensando: por que não acaba logo esse culto? Por que não dá hora logo? Pastor, eu já vim hoje, acaba logo, oh Deus, o Senhor sabe que eu estou aqui, acaba logo esse culto. Mas não, quando a gente busca a Deus, eu aprendi isso muito novo, meu querido e minha querida, que quando eu me carrego de Deus, eu venho para cá, as pessoas querem me ouvir, porque não é sobre mim, é sobre o que eu coloquei para dentro, é sobre Deus que está em mim, passando para você. Eu já sei disso. A mesma coisa tem que ser com você. Não viva a sua vida somente para você, olhando para o seu umbigo. Saiba que tem alguém se perdendo lá no seu caminho. Saiba, a qualquer momento alguém do seu lado no trem vai olhar para você e vai dizer: eu não sei o que é, mas eu sei que você tem algo diferente e eu quero. Com meia hora, pastor? Sim, porque você estará dando mais do que muita gente quando você der as suas meia horas para Deus. Eu descobri há alguns anos atrás, meu querido, eu sempre fui uma pessoa de oração, sempre fui, mas eu não tinha descoberto sobre a questão da oração em línguas, não tinha despertado para esse dom maravilhoso que Deus deu para a igreja. Eu não tinha despertado. Quando eu descobri, sabe o que eu fiquei pensando? Uau, como é fácil. Deus tinha que ter tido, Ele tinha que ter uma carta na manga mesmo. Sabe, porque a gente vai levando a vida cristã com tanta dificuldade, sabe? E não consigo chegar lá, eu não consigo alcançar, eu não consigo. E depois eu descubro a oração em línguas, eu falo: é fácil assim? Sabe, a gente chega até a ter dúvida, sabe? Tipo, é só eu ficar aqui orando em línguas sem sentir nada e coisas vão acontecer. Eu acho que eu estou gritando porque vocês baixaram, viu? E aí eu vou ficar sem voz daqui a pouco. Eu descobri a oração em línguas. E comecei a orar em línguas. E eu comecei a ficar carregado de poder. Eu comecei a ver coisas acontecendo na minha vida por orar em outras línguas. E quando, sabe, eu sou criado numa igreja pentecostal. Então eu ouvi a minha vida toda sobre isso. Mas
Eu não sabia para que era. Eu, como muitos de vocês, a gente achava que... Agora ficou alto. Que a gente recebia o batismo no Espírito Santo e pronto, chegamos no ápice. Já era. Agora eu sou um crente carimbado e cheguei lá. E eu não sabia que eu não tinha chegado lá. Eu achava que, e a gente achava, muitos de nós aqui, que quando a gente recebia o batismo no Espírito Santo, a gente chegou no ápice do evangelho, da vida cristã. E isso, eu fui batizado em 1994. Só que foi em 2005 que eu comecei a praticar a vida de oração em outras línguas. Então 11 anos depois eu despertei para descobrir que um dom que eu estava com ele já há 11 anos, eu não estava tirando o proveito necessário dele. E aí eu comecei a orar em outras línguas. E olha, deixa eu dizer algo para vocês. Eu sou crente há muito tempo, mas começou a fazer sentido quando eu comecei a orar em outras línguas. E como é isso? Eu aprendi que você podia orar em línguas a hora que você quisesse, quando você quisesse. E não precisava sentir. Eu falei, não pode ser, eu não cresci assim. Mas eu fiquei pensando naquilo. Eu vou acreditar nisso. E eu comecei a orar em línguas. A minha família, ela lembra disso, minha esposa e meus filhos lembram disso. Eu deitava naquela cama e ficava orando em outras línguas. No começo eu falava só as mesmas coisas. Minha esposa disse para mim assim: você só fala a mesma coisa. E eu não queria que ela me atrapalhasse, porque sabe como que é? Vem a dúvida na nossa cabeça. Vem o diabo dizendo: você não está acreditando nisso, né? Aí da minha esposa disse para mim que eu estou orando a mesma coisa. Eu disse para ela: não, mas é assim mesmo, vai funcionar. E eu continuei. E sabe, funcionou. E tem funcionado. O que eu estou dizendo para você? Meia horinha que você usar, meia horinha do seu dia corrido, meia horinha vai fazer a diferença para a sua vida completamente. Meia hora. Deus não está pedindo de você o que você não pode dar. Eu trabalho, pastor. Eu faço faculdade, pastor. Eu estudo, pastor. Não te sobra nada? Não te sobra nada? Não te sobra nada? No transporte? No carro? Na moto? Não te sobra esse tempo? Todos nós temos a responsabilidade de orar. E quando nós estamos em oração, em comunhão com Deus, a vida de Deus flui através de nós e alcança a vida das pessoas. E sabe, a vida cristã se torna mais leve. Alcançar as pessoas não é mais aquele peso que você sempre está tentando falar de Deus, de Jesus para aquela pessoa no seu serviço, ela já está com raiva. Não, você não vai ter mais esse peso. Sabe, você vai falar só uma coisinha, elas já vão estar olhando para você diferente, porque não é sobre o que você fala, é sobre o poder que está operando em você. É sobre a vida de Deus fluindo através de você. Mas como nós queremos ter a vida de Deus sem ter comunhão com Deus? Eu digo a vida de Deus fluindo. Claro que todos nós que nascemos de novo já recebemos a vida, mas não é só para nós. E sabe, eu estou cumprindo o propósito falando essas coisas com vocês, porque eu fui chamado como pastor para edificar a igreja fazer a obra do ministério. E qual é a obra do ministério, pastor? É quando você está lá no mundo, você influenciar o mundo e não o mundo influenciar você. Chega, gente, chega de deixar o mundo influenciar a igreja. Chega, gente, chega de você esconder que você é cristão. Chega. Não, eles têm que saber que você é cristão e que ser cristão é andar no poder do Evangelho de Cristo. Sabe, você orando em línguas, você vai ver, vai acontecer isso. Você vai chegar no serviço, alguém vai dizer: o que você está mancando? Aquela pessoa vai dizer, aquela pessoa que você estava evangelizando, ela vai chegar mancando. Você vai dizer: o que está acontecendo aí na sua perna?
Eu não sei, eu amanheci com a dor aqui. Eu posso orar por você? Eu posso orar por você? E aquela pessoa vai olhar e... Orar por mim? Eu quero orar para você ser curada. Curado? Agora aqui? Claro, aqui mesmo. Se você tiver vergonha, a gente pode ir ali. E você vai impor as mãos. E aquela pessoa vai ficar curada. E aquela pessoa vai ficar olhando para você. E vai dizer, aonde é mesmo a sua igreja? Aonde que você está frequentando mesmo? Então, o poder do Evangelho já não é mais aquelas palavras vazias, sabe? Aceita Jesus e você será salvo, senão você vai cair no inferno. Sabe, eu estou falando isso. E outra coisa, queridos. Aquilo que vocês me veem fazer aqui, você pode fazer a mesma coisa se tiver só um pouco de ousadia e coragem. Por exemplo, como Deus vai te usar para curar alguém se você não ora por ninguém para ser curado? Sabe, deixa eu contar isso para vocês. Eu vim orando em línguas e me carregando do poder de Deus. Estava carregando do poder de Deus, estava operando na unção, as pessoas estavam caindo no culto. E Deus começou a chamar a minha atenção. Ele disse assim: eu te ungi com essa unção para você curar. A unção que eles estão recebendo no corpo físico deles, e eles estão caindo, é a mesma unção que Paulo, Pedro e Jesus usava para curar. E você tem que usar a unção para curar as pessoas. Então eu precisei começar. E quando eu comecei a orar pelas pessoas, meu querido e minha querida, eu já vi tanta cura de tantas pessoas, de tantas coisas, porque não é sobre mim. Vocês viram a sogra da minha irmã, ela foi curada aqui, ela estava surda de um ouvido, vocês viram aqui, ela foi curada instantaneamente, e ela saiu contando para os outros. E a minha irmã sempre me manda mensagem que pessoas, fulano quer oração, ciclano quer oração, e as pessoas querem oração. Eu contei para vocês que eu vi aquela menininha aleijada andar. Eu tive coragem de orar por ela. E orei por ela e eu disse, vamos andar agora. Eu tinha falado para ela, você vai andar hoje aqui. E ela andou. E ela ficou curada. Agora, a Bíblia não falou para os pastores orar pelos enfermos. A Bíblia não fala para os pastores orar. Ela fala para os discípulos. E você é discípulo. Eu sou discípulo. Nessa categoria todos nós somos iguais. O que nós estamos fazendo aqui, gente? O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos esperando um homem fazer alguma coisa? Uma mulher? Você carrega o poder de Deus. Você carrega a vida de Deus em você. Não trabalhe com o propósito somente de ganhar dinheiro. Sabe por que Deus não tirou a igreja daqui ainda? Porque a igreja já está salva. Sabe por que Deus não tirou? Porque a igreja ainda precisa ministrar para os outros se salvar também. Então, se fosse só por causa de nós não estaríamos mais aqui hoje. Não estaríamos mais. Mas Deus conserva a gente aqui. A pessoa está lá no serviço e fala, meu serviço é encapetado. Você está lá por causa disso. Eu quero sair daquele serviço porque lá tem um monte de demônio. Você está lá para empurrar aqueles demônios, mandar aqueles demônios embora. Eu não aguento mais ficar naquele serviço. Claro que não aguenta. Você não ora, você não busca Deus. E aí eles estão influenciando você. Então corra mesmo, saia de lá. Mas não deve ser assim a ordem. É por isso que a igreja está assim com medo. Eu não quero mais ficar naquele serviço. Quase entrando no pecado deles. Aí eles saem pro barzinho. Você está quase indo com eles? Você está quase indo com eles? Você não tem nada para dar para eles? Nada para influenciar a vida deles? Sabe, o poder do Evangelho que está em você é mais forte do que barzinho, do que qualquer outra coisa.
O poder do Evangelho, quando aquela pessoa vier, mesmo que for com uma dor de cabeça, comece com uma dor de cabeça, sabe por quê? Porque eu comecei assim. Não tenha vergonha de começar dali, não. Vocês viam, vocês estão me acompanhando aqui há alguns anos já, a maioria de vocês. E alguém tem uma dor aqui de cabeça? Aí vem aquelas pessoas com dor de cabeça. Eu estou treinando, gente. Então, pum, a dor de cabeça ia embora. Uau, você ficava admirado e eu também. Mas aí a gente começa a crescer, porque eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas eu estou querendo chegar em ressurreição de mortos. Eu já tentei 2 vezes, não deu certo, mas eu não vou parar. 2 ou 3 vezes, uma foi a mãe do Vinícius, nós estávamos lá em volta dela, e você vai levantar, em nome de Jesus. Ela não levantou, mas eu estou chegando lá. A outra vez foi o meu primo, e o homem estava parado esperando eu. Eu acho que ele estava pensando, que palhaçada é essa? Mas eu estava lá, André, levanta, em nome de Jesus. Ele não levantou. Eu só desanimei naquela hora, mas eu estou pronto de volta para mais um. Então a gente cresce. Eu já disse isso. Uma hora dessas, o morto vai levantar. E depois que o morto levantar, me segura para não ir nos velórios. Só que a gente precisa começar, gente. E agora eu não estou falando eu, o pastor Edson, que ora pelos enfermos, eles são curados. Eu estou falando sobre você. Porque, como eu li na Bíblia hoje, nós treinamos você para a obra do ministério. E a obra do ministério não é somente ficar aqui na porta recebendo as pessoas. Isso também faz parte. Mas é você lá no seu serviço fazendo a obra do ministério. Senão nós estamos aqui para quê, gente? Estamos aqui para trabalhar, comer e dormir. E pensar em nós. E somente em nós. E eles estão lá perdidos, não sabem o que fazer e não tem resposta, porque a gente não tem a resposta. Então eles não querem o nosso evangelho, porque o nosso evangelho é igual à religião deles. Mas o nosso evangelho não é assim. O nosso evangelho é o poder de Deus. Então o que eu estou falando com você, querido e querida? Se Jesus disse que aquela mulher, ela estava dando mais do que eles, significa que ela ia receber, porque quem dá, recebe recompensa. Ela ia receber a recompensa maior do que eles. Não é assim, sim ou não? Vocês concordam comigo? Ou estou falando besteira agora? Porque Deus, ele recompensa sempre, sempre, sempre. Ele não pode mentir. Os homens podem mentir, Deus não. Então, se ela está dando mais, ela vai receber a recompensa mais. Se você ora o tempo que está disponível para você orar, Deus vai te dar a recompensa. E daqui a pouco você vai falar assim, pastor, tá vendo aquele lado ali, ó? Foi eu que trouxe todos para a igreja. E ainda tem outros, pastor, que eles são de tão longe que não deu para vir aqui não. É maior do que esse número aí. Mas nós estamos aqui fazendo o quê? E aí, deixa eu te dizer isso, querido e querida. Vai acabar as tristezas, porque a vida vai fazer sentido. Vai acabar aquele negócio de ninguém liga para mim. Não, você não está preocupado com que ninguém liga para você. Você está ligando para os outros. Entende? E aí você vai ter prazer, alegria em viver. Se nós só estamos pensando nessa vida miserável, homem que somos. Mas pastor, você prega a prosperidade? Sim, e eu creio em prosperidade. Mas eu nunca disse que era só nisso que eu cria. Eu nunca disse. Eu creio em... Eu fui chamado, queridos. E eu tenho feito isso há muitos anos. Para alimentar a igreja. Quando eu oro, quando eu busco a Deus, quando eu estou buscando a Deus, eu estou buscando, pensando na igreja que vai sentar aqui para me ouvir, para que eu possa dar alguma coisa para essa igreja. É com esse propósito. Por que você ora tanto? Porque eu preciso passar muito. Nós temos uma obrigação, uma responsabilidade nessa terra. E nós vamos conseguir fazer isso se nós estivermos andando com Deus. Orar, gente. Ler a Bíblia. Se você não consegue ler, você escuta a Bíblia em áudio.
Leia alguns bons livros. Edifique-se. Ore em línguas. Ore em línguas. E olha, deixa a antena ligada, porque Deus vai usar você para alcançar a vida de alguém. Sabe, queridos, deixa eu te dizer isso. Às vezes nós ficamos pensando, como que Deus vai falar? Como que Deus vai falar comigo? Nessa comunhão de você estar em oração, e você está ali com Deus, com a palavra dele, vão subir pensamentos e imaginação de dentro de você. E aqueles serão comandos de Deus para você fazer algumas coisas. Fique atento com isso, porque você vai pegar e vai fazer. E sabe, Deus não quer que a gente fique... Deus quer que o dinheiro venha para nossas mãos também. Ele quer isso. Mas Ele não quer que a gente fique lá suando, trabalhando dia e noite para que ganhe um tostãozinho. Ele tem mais facilidade do que isso para dar para nós. Ele tem ideias para dar para nós. Ele tem ideias para dar para nós. Numa ideia Ele pode te tornar alguém rico, milionário e até bilionário. Então, você vai estar saindo para o seu serviço agora com a vida mais leve, mais tranquila, em comunhão com Deus. E fique atento para as ideias, tanto para alcançar alguém, como se ele te disser, olha, entre nesse negócio, olha, faça isso. Você faça o que ele está dizendo, e você vai prosperar. E aí o dinheiro ele vai colocar na sua mão, porque ele sabe que agora o seu propósito de vida não é aquele mais somente, que o seu propósito é financiar o evangelho, alcançar alguém. Se der dinheiro para alguém, significa ganhar ela para Jesus. Tire dinheiro do seu bolso e dê. Sabe que as pessoas são tocadas assim, dessa forma, não é? Chega na casa de alguém que está cheio de dívida e paga as contas dela para você ver. E se eles não vão ouvir o seu evangelho. Qual que é o problema? Não, eu estou com essas contas aqui. Dá essas contas aqui. Eu vou resolver esse problema. Eles vão te perguntar de onde você é, de qual igreja você é. Nós temos que ser igreja, gente. Igreja. Igreja. Sabe, Jesus não tinha essas preocupações, não. Jesus não tinha essas preocupações, não. Alguém disse, Jesus, eles estão cobrando ali o meu imposto e o seu imposto. Jesus disse, e qual é o problema? Vamos fazer isso. A gente não precisava, mas vamos fazer isso. Jesus não estava com borboletas no estômago, preocupado, e agora onde eu vou arrumar dinheiro? Não, ele sabia onde arrumar dinheiro. Ele tinha o Espírito Santo guiando ele. E nós podemos viver da mesma forma que Jesus. Sem borboletas no estômago, gente. Sem preocupação com dívidas. Vivendo. Sabe por quê? Quando nós estivermos aqui, acorda de manhã pensando, hoje eu vou alcançar alguém. Hoje eu vou alcançar alguém. Ao invés de pensarmos nas nossas contas, Deus vai alcançar nossas contas. Nós vamos alcançar alguém e Deus vai alcançar nossas contas. Nós vamos abençoar alguém e Deus vai abençoar a gente. Os clientes vão chegar e a gente fala, uau, mudou, tudo mudou. Eles estão correndo atrás de mim. Eu não consigo atender todos vocês. O evangelho é para ser assim. A vida do cristão é para ser assim. Nós estamos focados em fazer a obra do evangelho e Jesus focado em trazer para nós tudo que nós precisamos. Onde você leu isso, pastor? Em Mateus 6,33. Mas buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas. Que coisas? Estas que ele falou. E ele estava falando do que quando falou isso? Ele estava falando, não se preocupe sobre o comer, não se preocupe sobre o beber ou vestir. O gentio se preocupa com essas coisas. Busque o reino de Deus, e estas coisas aí lhe serão acrescentadas. O comer ou beber lhe será acrescentado quando você buscar o reino de Deus. Você percebe que eu estou pregando algo que está realmente embasado na palavra de Deus? Está embasado na palavra de Deus, chamando a atenção nossa, minha e sua, para isso. O que nós estamos fazendo aqui? Somente indo trabalhar, voltando, comendo, e vou passear com a minha família.
Todas essas coisas são lícitas, gente. Eu não estou falando contra nada disso. O que eu estou querendo colocar é as coisas no trilho, em ordem. E nós vamos fazer o Evangelho. Fazer o que Jesus mandou a gente fazer. Ide, fazer discípulo de todas as nações. Fazer discípulo é fazer pessoas parecidas com Jesus, parecidas com você. Porque você se parece com Jesus. Como que se faz discípulo? Fazer com que eles sejam iguais. Como eles serão iguais se nós estivermos dando mau exemplo? Como que as pessoas vão ver Jesus, gente? Através de nós. Um garotinho estava com uma sacola de laranjas. Imagina no centro da cidade ou na rua 12 de outubro, num calçadão de Osasco. Imagina uma pessoa com um saco de laranja. E de repente alguém esbarrou nesse garotinho. E as laranjas escorreram, começaram a correr. E as pessoas preocupadas com o trabalho, o horário, preocupadas com a vida, elas passavam direto, enquanto aquele garotinho tentava pegar sozinho as laranjas. Todo mundo estava vivendo a sua vida normal, sabe? Eu estou com pressa, dá licença. Eles estão vivendo a vida deles normal, mas alguém que estava em outro plano começou a ajudar aquele garoto e recolher rapidamente com ele as laranjas. E colocando na sacolinha com ele. Quando aquela pessoa terminou, aquele homem terminou, aquele garoto olhou para aquele homem e disse: ei, você é Jesus? Ele queria saber se o homem era Jesus, porque todo mundo está vivendo de maneira normal, todo mundo está passando, ninguém ajuda ninguém, está tudo certo, é normal. Mas quando alguém faz algo diferente, meu sobrinho, filho do meu sobrinho, filho da Solange, neto da Solange, estava com umas coceiras. E eu orei por ele uma vez e não aconteceu nada. Eu fiquei conformado com aquilo. Ele coçando e saindo sangue, sabe aquelas coceiras de sangue? E aí eu fui lá uma segunda vez, porque eu não estou disposto a desistir. E eu orei por ele de novo. Em nome de Jesus, diabo, eu já te dei uma ordem, solta, sai. Doença do inferno. E sabe, as feridas dele começaram a se secar. Ele mandou um áudio para mim, ele tem 6 anos de idade. Ele disse: tio, você deveria ser Jesus, tio, porque assim, você deveria ser Jesus, sabe? O ser humano entende essa linguagem. Nós vamos nos parecer com Jesus, fazendo as obras que Jesus mandou a gente fazer, que eram as mesmas obras que ele estava fazendo. Você vai começar a curar as pessoas, elas vão te olhar e vão ver Jesus mesmo. Eu disse para ele: não, eu não sou Jesus. Mas você deveria ser Jesus. Ele mandou um outro áudio e ele disse assim: ô tio, vem aqui, você precisa pegar o meu pai e levar ele e deixar um mês na sua casa. E aí você leva ele para a igreja todo culto, todo culto, leva ele para a igreja, tio. Você precisa pegar o meu pai e levar ele. O que ele está falando? Do que ele está falando? Ele sabe que o que eu tenho, o pai dele precisa. As pessoas precisam saber que o que nós temos, elas precisam disso. Nós temos o que elas precisam, você concorda? Nós temos o que o mundo precisa, gente. Amém? Vamos aqui com a banda, vamos ficar de pé.